terceirão, aqui é o João. Eu e mais alguns outros residentes vamos estar aqui nesse vídeo resolvendo a semana 4 e 5 desse PET 3. Vamos lá? Atividade 1. Considere uma comunidade marinha que compreende muitos ancestrais dos filos de animais modernos. Considere ainda que uma adaptação proficiente foi introduzida em uma única espécie. O resultado da adaptação seria um rápido aumento tanto na abundância relativa da espécie, quanto no espaço explorado por ela. As interações bióticas podem ser consideradas agentes de seleção, e a interação das comunidades de espécies em seus próprios ambientes seletivos é uma fonte de diversificação. O rápido aumento da espécie seria seguido por uma desaceleração da proliferação de novos tipos ecológicos. A tragédia dos comuns, quando os interesses ou ações de uma espécie são prejudiciais à comunidade como um todo, deve ser evitada para o sucesso da comunidade marinha. Baseado em seus conhecimentos em ecologia e evolução, assinale a alternativa correta. Bom, gente, eu vou trazer aqui uma imagenzinha que eu preparei que vai ajudar a gente bastante a entender essa questão. Então, inventei aí uma comunidade marinha hipotética. Ela não é ancestral, como diz aí o enunciado, mas enfim, acho que não faz muita diferença. Então eu trouxe aí alguns seres, alguns animais aquáticos e as relações deles, como eles se interagem, como vocês já estudaram na cadeia e teia alimentar. Aquela relação dos seres que são produtores, que são fotossintetizantes, produzem seu próprio alimento, os consumidores primários, que se alimentam de produtores, os consumidores secundários, que se alimentam de consumidores primários, etc. Então aí, esses peixinhos pequenininhos coloridos seriam consumidores primários. Tá? Eles, por exemplo, seriam peixinhos que se alimentam de algas. Já o peixe maior, esses dois peixes maiores aí e essas águas vivas, seriam consumidores secundários, porque eles se alimentam dos peixes que se alimentam de alga. E por fim, esse peixão aí maior, marrom, é um consumidor terciário, porque principalmente ele se alimenta, principalmente essa água viva azul aí, tá? Mas ele só se alimenta dessa água viva azul. A água viva com manchas vermelhas, ele não se alimenta porque elas são venenosas. Então ele já tem essa preferência por águas vivas azuis, tá? Então, cada espécie dessa aí vai ter a sua área de exploração, onde eles vão encontrar seus recursos. E o que acontece quando uma espécie dessas aí aumenta a sua área de exploração, consegue atingir outros lugares? Ela começa a encontrar recursos que antes eram utilizados só por uma espécie. E aí esses recursos começam a ser competidos entre essas duas espécies, como por exemplo, esse peixe azul com a água viva azul e com aquele peixinho também de manchas vermelhas. Então eles começam a competir por esses recursos, certo? O que acontece no caso da água viva azul? Ela já era predada por aquele peixão marrom. Então ela já sofria uma certa pressão. Agora, com mais essa pressão, onde ela não tem todos os seus recursos garantidos, ela fica numa pressão bem grande, Isso é muito perigoso e isso pode, por exemplo, levar a uma extinção, uma queda bem drástica da população dessa espécie e até mesmo a extinção. Mas se ela sumir, o que o peixão marrom vai comer, Ele vai parar de comer, vai comer qualquer coisa? Não, Sobrou quem ali para ele se alimentar? Sobrou aqueles peixes, Ele se alimentava mais de água viva, Sobrou aqueles dois peixes. Agora, ele não vai se alimentar daquele peixe de manchas vermelhas justamente por causa da assimilação que ele faz dessa cor vermelha com o veneno da água viva com manchas vermelhas. Então vê que essa característica dessas manchas vermelhas nesse peixe, que antes eram simplesmente aleatórias, não faziam
não tinham nenhuma importância, porque o peixe já não predava, o peixão ele só predava água viva, se torna importante para a permanência e a sobrevivência. E com isso, pode começar então a se fixar mais nessa comunidade, essa característica. Então esse peixão ele vai se alimentar daquele peixe azul que cresceu a população. E então nisso ele vai, né, delimitar isso. Isso tudo eu trouxe, gente, para vocês entenderem como essas interações bióticas, como o próprio enunciado diz, são seletivas, né? Elas também atuam seletivamente. Então vamos lá. Letra A. A população da espécie com adaptação aumentaria infinitamente, pois os recursos são ilimitados e haveria aumento das interações bióticas interespecíficas. Bom, não é mentira, porque a gente viu, inclusive, que ela não aumenta infinitamente, né? Chegou a um ponto ali que uma outra espécie impediu esse crescimento infinito. É justamente essa interação biótica interespecífica, que ela sim aumenta, mas ela, por aumentar, causa essa pressão seletiva, que impede o aumento infinito da espécie. E também porque, acho que todo mundo sabe, né, os recursos não são ilimitados, né, eles são materiais e eles se esgotam. Então, tá errado. Letra B. A espécie com adaptação seria um agente de seleção de outras espécies pelo uso de um recurso comum, impulsionando a evolução dos concorrentes. Sim, né? A gente viu exatamente isso acontecendo, né? Aquela espécie do peixe azul, ela colocou uma pressão ali sobre a água-viva azul e aquele peixe com manchas vermelhas. A água-viva azul, que já estava meio fraca, ela acabou, então, cedendo mais ainda, né? Mas aquele peixe azul com manchas vermelhas, né, que era concorrente dele, porque usava os mesmos recursos, começou a se dar melhor por causa dessa característica que antes ela não servia, né, para nada, digamos assim, das manchas vermelhas, mas que começou a ser benéfica por causa da pressão que surgiu do peixe que perdeu a sua presa principal, que era a água-viva, né? Então ele começou a buscar outras presas, mas essa mancha vermelha acabou se tornando uma adaptação, né, para isso. Então, sim, essa está certa por enquanto. Letra C. A proliferação da espécie com adaptação seria motivada pela saturação ecológica e pela exaustão de recursos pelas outras espécies. Não, essa está meio errada, né? Exaustão, se as outras espécies consumirem todo o recurso que está lá, ela não vai conseguir proliferar porque ela não vai ter recurso, não faz sentido. E saturação ecológica, né, isso leva a gente a pensar a uma grande quantidade, né, de interações ecológicas. Então, essa grande quantidade de interações ecológicas não vai permitir que essa espécie se prolifere, porque elas precisam manter um equilíbrio entre si, né? A ecologia, quanto mais interações ecológicas existirem, mais necessário vai ser o equilíbrio para que todas elas se mantenham iguais, entende? Todas elas consigam se permanecer. Então ela está meio errada. Letra D. A comunidade marinha permanecerá inalterada se a espécie com a nova adaptação apresentar abundantes interações bióticas interespecíficas. Não foi isso que aconteceu, né? A comunidade marinha não permaneceu. A espécie com a nova adaptação, ela apresentou realmente mais interações bióticas interespecíficas, mas isso levou a uma alteração em toda a comunidade marinha, né? Então a comunidade marinha não se permaneceu inalterada. Então ela está errada. A letra certa é a letra B. Número 2. A teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, apresenta
Letra A. A origem da diversidade das características a partir de mutações genéticas e recombinação gênica. Você está certa, tá, gente? A origem da diversidade das características, ela se dá dessa forma, tá? Depois essas características, elas vão ser selecionadas, né, pela seleção natural, né? Então, aquelas que surgiram e que, por coincidência, se encaixaram bem no contexto, elas vão permanecer. E aí vão se tornar mantidas evolutivamente. Mas elas surgem mesmo aleatoriamente, as características, tá? Tanto por mutações, né, quanto por recombinações que acontecem nos genes. Letra B. A necessidade de adaptação ao meio como a origem da diversidade de características dentro da espécie. Não, né? Na verdade, gente, todas as espécies que estão vivas, né, elas já estão, de certa forma, adaptadas ao meio, né? Então, elas não têm que criar características novas para se adaptar. Elas já estão adaptadas, né? Mas conforme essas características vão surgindo aleatoriamente, elas vão sendo selecionadas de acordo com como elas se encaixam naquele contexto, naquele ambiente. Letra C. A lei do uso e desuso como uma fonte geradora de novas adaptações. Então essa é aquela ideia do Lamarck, né? De que quanto mais você usa um órgão, ele se desenvolve, né? Isso numa ideia de indivíduo mesmo, né? Quanto mais um indivíduo usa o órgão, ele desenvolve esse órgão e aí, consequentemente, a prole dele, né, vai já nascer com aquele órgão desenvolvido, já adaptado àquilo. E não é assim, né, que funciona. Então, essa está errada. Letra D. A hereditariedade das características adquiridas pelo uso e desuso dos órgãos, é o que eu acabei de falar, né? Letra E. O surgimento de novos caracteres a partir da seleção natural. Como eu falei já, a seleção natural não é o ponto de partida, né? Ela é o que atua sobre as características que surgem aleatoriamente, né? Então, esses novos caracteres, eles vão surgindo tanto por mutações que, por exemplo, né, radiação solar causa, né, alterações genéticas, que a gente chama de mutações, é só um agente mutagênico, digamos assim, mas que isso pode levar à transformação de características, né, ou por recombinação genética, lá naqueles processos, né, genéticos, aquelas letrinhas, né, adenina, guanina, elas podem ser trocadas, né, no processo de replicação, né, e aí recombinadas. E aí essa recombinação pode levar também, né, principalmente, né, a gente fala até que é um processo estocástico, tá, que não é numa simples modificação, são várias modificações que vão acontecendo e vão se acumulando e aí podem levar a uma mudança grande de característica, né? Mas elas acontecem dessa forma, aleatoriamente, se acumulando. E aí depois a seleção natural que vai atuar sobre elas, escolhendo aquelas que vão permanecer, né? Que vão ganhar, digamos assim, tá? Então a letra certa aí é a letra A mesmo. Questão 3, então. O que pode parecer uma profecia alarmista é, na verdade, uma realidade nos sistemas de saúde de todo o mundo. A resistência aos antimicrobianos, especialmente a resistência aos antibióticos, é um tema que preocupa tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento. O problema é mais sério em locais onde o consumo de antibióticos não é bem controlado nem orientado. Quando o micro-organismo é resistente a um ou mais antimicrobianos de 3 ou mais categorias, dizemos que ele é multiresistente. Essa resistência pode surgir por uma mutação que dá ao micro-organismos
condições de resistir ao medicamento. Também pode acontecer pela troca de material genético entre micro-organismos comuns com micro-organismos resistentes. Por isso, o uso de antibióticos adequados para o tipo de infecção, no tempo correto e na dosagem correta, é fundamental à sobrevivência de bactérias mais resistentes. Essa última frase é muito importante, gente. Então tá, a resistência aos antibióticos está relacionada a que força evolutiva? Letra A, deriva genética ou deriva gênica. Ela não está tão relacionada, até porque ela tem aquela característica de ser bem aleatória, né? E estocástica. As mudanças que a gente vê acontecer são resultado de um processo muito estocástico, porque as mudanças são muito aleatórias, em pontos aleatórios, de tamanhos, né, aleatórios, então não tem muito a ver. Letra B, seleção natural. Bom, aí ela já fala realmente mais relacionado ao que a gente está pedindo, porque é justamente essa questão, como eu falei, aquela frase é muito importante. Quando a gente não toma, por exemplo, né, um antibiótico para a infecção que a gente está tendo, se a gente está tendo uma infecção e a gente toma um antibiótico errado para uma outra infecção, além da gente não conseguir combater, né, o micro-organismo que está na gente, ele vai sobreviver e pode acabar se adaptando ao antibiótico que a gente tomou, que é errado. Então ele pode ganhar uma resistência por causa disso, só porque a gente usou o antibiótico errado, entende? Da mesma forma, a gente tem que tomar na dose certa, né, até o final. Porque mesmo que às vezes a gente pare de sentir um sintoma, aquele micro-organismo ainda pode estar presente na gente. Então a gente tem que tomar direitinho até o final para ter certeza que ele vai ser eliminado, porque se ele sobreviver, ele vai ficar mais forte. E é justamente isso que é a seleção natural, né? Letra C, migração está bem distante, né? Eu acho que letra D, recombinação tem a ver com a deriva genética da letra A, e endocruzamento também não está relacionado aos antibióticos especificamente, senão eles, só por se endocruzarem, se tornariam mais fortes ao antibiótico. Também não tem a ver com isso. E como foi dito, né, a própria transferência genética, né, entre um micro-organismo, por exemplo, resistente com um micro-organismo comum, causa essa maior resistência, essa possibilidade de transferências genéticas causam essa maior resistência. Então, o endocruzamento já seria o micro-organismo com ele mesmo, né? Então, um comum com ele mesmo. Isso, por exemplo, dificulta, né, surgimento de características novas nesse organismo, que não vai conseguir cruzar com um outro organismo que já tem essa característica. E migração também, que eu não toquei muito, mas né, senão só pelo fato deles só migrarem, eles se tornam mais fortes a um antibiótico específico já preparado contra eles. Não. Então é isso mesmo, gente.